falar de artesanato é falar de uma arte que dinamita o tempo, é falar de uma arte que educa o olhar para as coisas grandes, é falar de uma arte que começa do mínimo e aos poucos vai se tornando o máximo. É por meio do artesanato que muitas mulheres encontram uma fonte de renda e, mais que isso, uma forma de expressar a sua identidade, a sua cultura e a sua história. O artesanato, ele muda vidas. Ele faz você enxergar a vida diferente. Então, quem tem o desejo, tem a vontade, entre nessa vida do artesanato, porque você vai ver que os teus dias serão melhores e mais felizes, porque fazer arte é fazer amor. Amor com o coração, amor com as mãos e amor com o sentimento. O artesanato é amor, artesanato é vida. Ter projetos que destaquem o artesanato, principalmente o artesanato local, além de dar esse fortalecimento para o artesão, para a economia local, que movimenta a economia local, ele desperta e fortalece também essa identidade, né? A identidade cultural de um povo. O Mãos que Criam não é apenas só mais um projeto, e sim uma plataforma para promover a vida e as histórias das mulheres que produzem artesanato em Irati. Então eu faço bordado livre, então é uma técnica de bordado, visto que tem bordado em ponto cruz, bordado em ponto russo, vários tipos. E eu utilizo principalmente pontos que são livres, né, do bordado, como ponto haste, ponto atrás, ponto corrente, ponto rosa, o nó francês, que foi até o primeiro que eu aprendi a fazer. E também utilizo a técnica de pintura de agulha, que é uma técnica de bordado realista, que não necessariamente eu uso só para bordados realistas, que são, por exemplo, bordado de gato, cachorro, passarinhos. Então, muitas pessoas também fazem de pessoas, que fica muito lindo. Então, tem essa técnica de bordado realista, mas que eu também aplico em outros bordados que não são necessariamente esses. Bom, faço artesanato de chifre de boi, né? Eu faço as para cachaça, opo para tererê, mais os opo um alumínio no chifre, ele vende muito bem, né? A turma gosta. Os opinhos de pinga, onchinha para pegar erva de tererê também, a turma gosta bastante. Sobre o meu artesanato, eu sei fazer um pouquinho de tudo. Eu sei fazer o macramê, o ponto cruz, o vagonite, resina, bordado de bordadeira, pintura. Mas assim, se você me perguntar o que você faz profissionalmente, eu não sei fazer nada, mas na verdade eu faço tudo um pouquinho e o importante é saber fazer. Eu faço crochê em geral, com barbantes, fios, mandalas, também faço trabalhos com feltro sem costura e com alinhavo e com material reciclável. O artesanato entrou na minha vida da seguinte forma: sempre trabalhei fora, até os meus 20 anos eu tinha uma vida normal, trabalhava, estudava, porém fui acometida por um tumor intramedular. Minha mãe fazia crochê, só que dava aquela briga, porque eu sou destra, sou canhoteira, e não dava certo. Então, quando veio a descoberta desse tumor, que é muito raro no Brasil
somos só em 4 e os médicos não sabiam nem como que iam começar, o que era a procedência. Então, a princípio, seria ficar tetraplégica. Então, eu já tive aqui alguns meses antes, né, tentando achar um jeito de como que ia ser a minha vida. E com o passar do tempo, até chegar a época da cirurgia, eu fui debilitando ainda mais a minha saúde e eu comecei, pedia para minha mãe, me ensina, mas só que ela ia pro avesso e eu ia pro direito e vice-versa. E comecei com correntinha, que ela me ensinou o básico, e dali eu fui indo, até que o artesanato entrou na minha vida. Aí quando eu fiz a cirurgia, com a graça de Deus, fiquei só paraplégica. Sendo que os outros que têm o mesmo problema, todos eles são tetraplégicos. Então, eu sempre gostei bastante de poesia, e até por isso que o nome do meu negócio é Poesia com Bordado. E sempre assim fiquei nisso de eu queria criar alguma coisa, mas eu não sou boa em poesia, não sou boa necessariamente como pintar, fazer desenho, mas tinha assim essa necessidade. E aí eu sempre via a minha avó bordando, a minha avó paterna, ela sempre bordou ponto cruz e também sempre fez crochê, Então via ela ali perto de casa, sempre bordandinho, e em algum momento eu tive vontade de aprender. E daí fui lá, falei com ela me ensinou de uma forma mais difícil, que eu demorei para pegar até, e até meio que desisti, assim. Fiz assim um pouco, mas eu aprendi, mas parei. Não quis muito saber de começo do ponto cruz. Mas depois do tempo, daí eu continuei fazendo, peguei lá, vi também vídeos na internet para me ajudar. E a partir disso, depois de alguns meses até, eu conheci o bordado livre e foi pela internet. Então, depois que eu conheci o bordado livre, eu tive interesse em aprender e eu sempre gostei muito de IPs. E aí eu vi lá um bordado de IP e pensei, meu Deus, que bonito, queria fazer igual. E aí eu peguei um pano de prato, que era o que eu tinha para fazer, E até acho que nem sabia muito o que era o bastidor propriamente, o que eram as outras coisas que eu podia usar, mas peguei o pano de prato e fui tentar fazer com o ponto assim, mais difícil para começar, que é o nó francês. E tentava, e não dava certo, e era um fio grosso, e não conseguia. Mas até que eu peguei o que eu tinha que fazer para o ponto dar certo, e foi aí que começou. Daí fiz a minha primeira árvore de IP, que foi com o ponto nó francês, mas também com ponto cruz, que o tronco dela ficou em ponto cruz. Misturei aí as duas técnicas. E depois disso, eu comecei a pesquisar mais, comecei a bordar, fazer coisas para mim de começo. Comecei também a ver muito vídeo sobre, e a partir daí eu desenvolvi e fui aprendendo mais e comecei a vender também. Eu vim de uma família de artesã, Minha mãe faz artesanato, minhas irmãs fazem artesanato. Meu irmão sempre trabalhou só em floricultura, então já é de família também, Ele adora trabalhar essas coisas. Então todos nós trabalhamos com artesanato, Eu já trabalhei como zeladora, muito tempo, Daí depois, faz uns 14 anos que eu trabalho com artesanato agora. A ponto que você trabalhava no emprego comum e foi para essa veia do artesanato, melhorou a tua qualidade de vida? Nossa, melhorou bastante. Então, eu saio, meu filho ia um dia antes, a minha neta, daí nós íamos para Jacarezinho, Mourinhos lá, compramos, um dia antes nós saímos para ir para pousar, porque é muito longe, Então você vai lá e no outro dia não sai trabalhar o dia inteiro, é cansativo. Então você vai, você chega cedo lá, dá uma selecionada nos chifres, tudo que você vai querer trazer, compra, daí vem embora, daí descarrega tudo ali, daí vai selecionar os chifres, no lado direito e o lado esquerdo para os berrantes. Daí monta tudo os berrantes no chão primeiro, vê tudo que você vai usar, daí vai, horta, passa na serra para hortar todos eles, daí passa numa lixa mais grossa,
Depois você faz mais 4 tipos de lixa, uma mais fina e a outra para ir dando acabamento nos berrantes. Daí você ferve eles, porque tem que ser na variante, né? Monta bola branca e pó ali. Daí de volta você lava todos eles, dá mais uma ajeitada, daí dá brilho, monta, faz o acabamento. É um processo bem demorado. Assim, entre montagem, secagem, em tudo é uma semana, né? Pra fazer uma peça? Não, eu faço várias peças numa vez só. Eu já trabalho 10, 15, 20 berrantes, tudo numa vez só. Então, os bordados eu faço eles com materiais que eu diria que não são tão baratos. Porque tem que usar bastidor, tem que usar várias, a gente tem que ter várias meadas, né, que são os fios ali, então tem que ter várias, porque se uma pessoa pede um bordado com uma cor, tem que ter aquela cor. Se tem, por exemplo, os bordados realistas, eles utilizam muitas cores para fazer. Então, por exemplo, tem 15 cores diferentes que eu não tenho, então eu vou ter que comprar essas 15 cores para fazer apenas um bordado. Então, querendo ou não, são assim produtos que eu diria que são caros para fazer, e até no começo eu dei graça assim que eu consegui ganhar um sorteio, que foi quando eu comecei. Eu ganhei um sorteio com alguns produtos, e aí eu consegui não precisar comprar tudo aquilo de começo, porque eu também não tinha dinheiro para isso. Então, assim, nossa, eu participava dos sorteios que eu pensava, tem que ganhar, porque daí assim eu vou conseguir, né, pegar tipo um bastidor na mão. Acho que o primeiro bastidor que eu peguei foi desse sorteio que eu ganhei. Tesoura, plaquinhas, então meadas também. Então foi a partir disso que eu também consegui ter ali esse primeiro contato realmente com os materiais que são necessários para o bordado livre em bastidor. Né, o artesanato eu fui aprendendo, depois da minha recuperação da cirurgia, como eu não podia fazer nada, então era só no crochê, treinandinho. E daí tive, né, tinha apoio da minha mãe, um apoio assim, que eu não posso deixar, hoje já não tá mais comigo, foi do meu pai, que eu comecei com imã de geladeira, e eu fazia, ele pegava em sacolinha e ia trabalhar e vendia meus artesanatos para mim comprar fio, e fui investindo, e minha mãe, né, às vezes me dava um toque, alguma coisa, mas ela não podia pegar no que eu estava fazendo porque não dava certo. E o início disso tudo eu lembro muito bem, assim, até eu aprender o que era o ponto alto, o ponto baixo no crochê, eu fui fazendo aquelas capinhas de crochê para mim encapar o vidro de shampoo, até meus vidros de esmalte eram, até eu pegar bem a prática, né? Então foi uma coisa assim bem de louco. E daí comecei com só no crochê mesmo, e quanto mais eu fazia, mais eu queria. Daí fui indo, daí eu fui vendo. E na época não era como é hoje a tecnologia, você, né, eu não tinha nem internet, né, eu fui aprendendo assim com o que eu via. E fui pegando uma coisa, de repente eu vi na revista, ou até mesmo na televisão, as coisas assim, e ia tentando fazer com material reciclável. Fiz bolsas de jornal, assistindo pela televisão, que tinha aqueles programa de artesanato. Então ali foi indo. Até então, eu nunca fiz curso para nada. Bem, a minha história com artesanato começa lá quando eu era criança. Dentro de casa, inclusive. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa criativa. Ainda é, na verdade. Ela faz costura, ela faz bordado, ela faz macramê, ela faz de tudo que vocês imaginarem. Quando eu era criança, eu ficava muito encantada nas coisas que ela fazia. Ela fazia quadros com flores de borracha. Hoje não existe nenhum sobrevivente, mas a gente tem isso na memória. Ela faz as capas de travesseiro, ela faz os lençóis. Ela hoje decora todas as paredes de casa com quadro. Mas assim, a minha mãe, sendo uma pessoa ativa, eu sempre busquei acompanhar ela. Eu queria pintar, a minha mãe ajudava. Eu desenvolvi essa coisa do querer bordar, então lá em criancinha, pra ganhar um troquinho, eu fazia as tiras de ponto cruz. Então assim, eu sempre tive a vida ligada com o artesanato.